gente! Estamos aqui com mais uma sessão de perguntas e respostas, hoje respondendo a pergunta da Nicole e a pergunta da Thaís. As meninas estão querendo saber se é possível alguém se infiltrar na nossa mente durante um trabalho com a ayahuasca. E a Thaís comenta se é possível existir uma certa telepatia também durante os trabalhos. Bom, antes de trazer a Ju para dar a resposta dela, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu acho disso. Eu acredito sim em outras formas de comunicação, né? Principalmente num trabalho de ayahuasca, porque quando você abre seus chakras, expande sua consciência, você tem a grande oportunidade de conhecer um pouquinho o que tem do lado de lá, né? No mundo invisível, em outras dimensões. E quando a gente compara, né, esses dois mundos, o mundo da matéria, o mundo visível, do mundo invisível, a gente começa a perceber que é muito diferente, é uma outra história, outra parada, sabe? E como a gente tá, né, com um pé em cada barco, a gente tá olhando uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse assim, né? Porque o mundo invisível é muito diferente. A gente fica um pouco abismado com as coisas que podem acontecer do lado de lá, né? Não existe essa comunicação que a gente está habituado, né? Que é o do falar, do se expressar com a boca, o do olhar. Do lado de lá, no mundo invisível, cara, é tudo muito... como eu posso dizer? Eu acho que é na base do sentir, né? Então, assim, você não vê com os olhos, você não fala com a boca, né? Tudo rola de uma forma diferente, que assim, é tudo interno. Você percebe que a fala é uma coisa muito primária, né? Porque não é profunda, você não sente, não sai daqui de dentro, né? Você percebe que que o olhar com o coração, né? Que é a base do sentir, é muito mais profundo do que olhar com os olhos físicos. Então, nesse lance aí de telepatia, eu acredito sim que possa existir. Mas assim, cara, num nível muito mais profundo e não no superficial. Eu acho que a gente busca muito por experiências místicas. E eu acho que a gente tem que sair um pouquinho fora disso. Não adianta a gente ficar comparando o mundo daqui com o mundo de lá, porque realmente é muito diferente. Nós somos assim um bebezinho engatinhando, né, no outro mundo. Porque a gente está recuperando a nossa memória, embora a gente já conheça e saiba que existe tudo isso, a gente dormiu, né? Então, tudo que a gente está percebendo nessa trilha espiritual é como se fosse novidade, né? Então a gente tem que ir com muita calma nessa hora, a gente chega com muita sede ao pote e acaba criando mais identificações. Eu acho que o processo é olhar para dentro, né? E não ficar racionalizando muito, não, as coisas que acontecem na experiência com a ayahuasca, porque simplesmente se você ficar parando para racionalizar com essa mente limitada daqui da matéria, você vai falar, cara, uma, entendeu? Ou eu tô louca, ou é tudo muito surreal, sabe? Ou você vai ficar muito preso na experiência mística. Como a ayahuasca dá essa oportunidade pra gente de conhecer o mundo de lá, vamos aproveitar essa chance para tentar se conhecer, para entrar dentro do nosso território, olhar o que tem dentro da gente, os nossos medos, procurar não se identificar muito com as experiências. Já disse isso aqui, friso toda vez, porque senão vão ser mais historinhas para sua coleção, né? Porque a nossa vida é uma novela mexicana sem fim. E a gente não pode fazer das experiências da ayahuasca uma novela mexicana também, porque a planta de poder, ela trabalha com o nosso conteúdo mental, em formas de mirações, e eu sei que é muito real tudo aquilo que a gente vê, né, durante os trabalhos, é uma coisa assim de cair o queixo, sabe? Mas se a gente ficar preso na historinha, a gente não vai estar atingindo o nosso centro, que é o autoconhecimento, né? Que é entender quem nós somos. Então vamos focar realmente no aprendizado, tá? Por mais louca que seja a história ou a experiência que você tá vivendo na ayahuasca, não vamos ficar procurando criar identificação, sabe? Ai, porque isso significa o quê, sabe? Cara, se você não entendeu lá durante as 4 horas, fica tranquilo, a tua ficha vai cair mais cedo ou mais tarde. Só não fica se desgastando, quebrando a cabeça ou querendo dar identificação. Ah, isso foi uma intuição, entendeu? Nossa, isso foi um recado.
Cara, foge disso, entendeu? Eu mesmo, assim, durante muito tempo, eu quis dar uma de profeta lá nos meus trabalhos. Eu ficava mandando recado pra todo mundo que eu tinha visto, não sei quem. Cara, vamos olhar pra dentro, né? Com certeza você tá lá não pra ficar passando recado pros outros, a experiência é tua, né? Então, mesmo que role aí uma telepatia com entidades ou com qualquer pessoa que seja, não vamos se apegar a isso, vamos tentar entender o aprendizado, né? O que você precisa olhar, o que você precisa trabalhar. Sobre alguém poder entrar na nossa mente, ela até cita o caso de dirigentes da casa entrar na nossa mente. Eu acho o seguinte, se você acredita nisso, eu acho que vai rolar, sabe? Tudo que a gente acredita acaba acontecendo, né? Então, assim, eu acho que não é nem uma questão de falar existe ou não existe, porque tem muita coisa aí que a gente não sabe, né? Tem muita coisa que realmente deve existir e a gente não sabe. E eu, particularmente, Viviane, nem procuro saber, né? Eu recebo muitas mensagens, principalmente eu recebi bastante mensagem depois desse último vídeo da semana passada, que a gente fala sobre energias, que as pessoas falavam, não, existe sim a energia do mal, né? Que quer dominar o planeta, o mundo, os reptilianos, os não sei o quê. Cara, eu já li muito sobre isso, entendeu? Pode até ser mesmo que exista, nem é uma questão de falar não existe, enfim. Mas assim, eu, Viviane, procuro não dar foco a tudo isso, né? Se alguém é capaz de fazer uma magia negra contigo, entendeu? E te prejudicar, ou entrar na tua mente e te manipular, eu procuro não dar foco nisso, porque eu acho assim, se a gente tá querendo se libertar da escravidão do medo, quanto mais abobrinha, entendeu? A gente enfiar na nossa cabeça, vai ser pior, cara. Eu acho que o intuito é se esvaziar, né? Se esvaziar, entendeu? Ficar limpo pro novo entrar. Então, assim, Nicole, eu aconselho você realmente se focar em você, tá? Se a gente ficar querendo saber tudo que existe aqui nesse mundo da matéria, a gente vai ficar horrorizado, porque coisa boa não vai ser, né? Então, não vamos ficar preso não sobre o domínio do medo, não vamos ficar procurando, não vamos ficar alimentando, sabe, esse ciclo, porque senão vai ser uma coisa muito sem fim mesmo, e o papo dá o que falar, né? Então, o intuito aqui, a minha recomendação no caso, é para você focar em você, tentar achar o seu centro e descobrir quem você é, né? O resto, que caia a tempestade que for, o mal que for, se você estiver ancorada no teu eu superior, você vai passar a ver até mesmo a maldade, a energia do mal, ou a quem quer te prejudicar, enfim, como com amor, com compaixão, entendeu? Compaixão para aquele irmãozinho que tá dormindo e não tá sabendo o que tá fazendo, né? Que está num caminho equivocado. Mas mesmo aquele irmãozinho que não tá sabendo, o fim, né, vai ser o mesmo para todo mundo, é o despertar da consciência, seja agora ou daqui vidas, né? Mas um dia todo mundo vai chegar no mesmo lugar, é só uma questão de tempo. Então, meu conselho é não dar foco para essas coisas, tá? Bom, agora eu trago a Ju com a sua explicação. Olá, oi Vivi, oi Thaís, oi Nicole. Hoje eu tô aqui para responder a pergunta de vocês com relação a outras pessoas influenciarem o nosso trabalho com a ayahuasca. Veja bem, eu acho que eu sempre digo assim que o que acontece durante um ritual com a ayahuasca é apenas uma miniatura do que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa vida. Miniatura assim, em que sentido? Miniatura mesmo, porque tudo que a gente vive no nosso dia parece que está concentrado durante um ritual com a ayahuasca e parece que a gente consegue ver as coisas com muita clareza enquanto está com uma consciência expandida, porque as coisas são mostradas assim, muito claras. Então, eu queria trazer a reflexão assim no sentido de que se a gente acredita, se eu acredito, se vocês acreditam, né, Thaís e Nicole, que alguém, vamos supor, que alguém, sei lá, você tá super bem, de bem com a vida e tal, e de repente sente uma pessoa do seu lado que tá super de mal com a vida, se ela pode influenciar o seu estado interno. E assim, o meu questionamento é no sentido de que se você acredita, né? Se eu acredito que uma pessoa, porque ela tá, sei lá, num processo negativo dela, que ela pode influenciar a maneira como eu me sinto, então, assim, o questionamento que eu queria trazer era o que nós somos, o que eu acredito que eu sou. Então, eu acredito que eu sou
sei lá, um equipamento sensório que de repente, dependendo do que muda, né, um termômetro, tá frio lá fora, eu mudo o meu mostradorzinho e vai um pouquinho mais pro frio, ou tá quente lá fora, então eu mudo e aumento um pouquinho e fica um pouco mais quente. Então, assim, se eu sou esse aparelho sensório no sentido de que tudo que acontece lá fora de alguma forma influencia na maneira com que eu me sinto, então sim, isso é possível, mas eu acredito que nós sejamos muito mais do que isso. Eu acredito que assim, não tem como uma pessoa mudar a maneira como eu me sinto. E da mesma maneira, então às vezes esse negócio assim de falar que, nossa, eu passei, eu entendi o processo de uma outra pessoa durante o ritual, algum irmãozinho que estava acontecendo alguma coisa, de repente eu captei aquilo. Eu acho que muitas vezes é essa nossa necessidade, sabe, da projeção, no sentido de que quando eu não consigo, quando está muito difícil ficar aqui dentro, no sentido de que eu não consigo identificar que aquele pensamento está na minha própria mente, então eu começo a achar alguma pessoa, algum objeto que possa ser o responsável por aquilo que eu estou sentindo aqui dentro ou pensando aqui dentro. E aí, assim, com relação à telepatia, eu acredito sim em telepatia no sentido de comunicação. Eu acredito sim que, eu acho até que talvez a gente tenha perdido essa capacidade, enfim, mas quantas vezes, né, você pensa em uma pessoa e a outra pessoa pensa em você também? Eu acredito que existam outras maneiras de comunicação que não sejam essas maneiras às quais nós estamos acostumados, no sentido de pegar o telefone e ligar, mandar uma mensagem, falar alguma coisa. Mas, no entanto, eu não acredito na telepatia no sentido de que uma pessoa pode mudar a maneira como eu me sinto, ou que ela possa influenciar o que está acontecendo dentro de mim. Eu acredito que o processo é sempre de dentro para fora e nunca o contrário. E aí, nesse sentido, então, com relação à sua pergunta, se pode, de repente, haver uma conexão? Sim, você pode talvez se identificar com a história do irmãozinho que está do seu lado, e pode ser alguma coisa que você esteja vivendo, que já viveu, enfim, alguma coisa na sua mente que dá esse significado e que você acha que está vivendo o processo dele, no fundo, você está revivendo talvez o seu próprio passado, no sentido de que aquilo que talvez nem tenha sido diretamente com você tenha visto em outras pessoas, mas o que eu quero dizer é que existe um pensamento na sua mente que acha que isso é possível, no sentido de existe essa crença de que aquele tipo de sofrimento é possível, e por isso você vive no seu próprio processo e por não identificar que isso está dentro da sua mente, acaba projetando ou achando que isso está dentro da mente da outra pessoa. Tá bom? Super obrigada pela atenção, Vivi, mais uma vez obrigada pelo convite. Meninas, espero que a pergunta de vocês tenha sido respondida. Vale lembrar que a gente não está impondo nenhuma verdade universal, porque isso aí não existe, cada um tem o seu ponto de vista. Tanto é que se você fizer essa pergunta para outras pessoas, com certeza você vai ouvir outro tipo de resposta, né? Mas o mais importante é você criar a sua, né? E siga em paz, né? Sabendo que você está sendo guiada por aquele que sabe, e aquele que sabe está dentro da gente. Muito obrigado pela sua participação. Um beijo enorme no coração de vocês. Namastê.